E na comunicação, eu estudo formas de comunicação e a cultura negra é o meu principal foco de trabalho em relação a isso. E em relação a isso, eu tive uma época que foi essa aproximação com o cinema, que a Sequineb começou a se aproximar aí, e eu estava junto do mês de dia, Joanita, nessa aventura. E aí comecei a ver também o que estava ao redor do cinema brasileiro em relação a isso. E aí eu vi que tinha, primeiro, aqueles filmes horrorosos do Acioli, do Cruzeiro, do Clouseau, falando naquelas As Noivas Sanguinárias, ou os CD de Bahia, que falavam da camarinha, e eles recortavam a camarinha para fazer uma coisa escandalosa, uma coisa sensacional, sensacionalista. E Rosenberg depois fez Candomblé, então toda a parte documental era um lixo, um entulho ideológico que não servia para nada. E na ficção, eu fiquei muito comovido com o testemunho do Luiz Paulino naquele seminário, quando ele disse que estava fazendo Barravento e o Glauber veio com a produção lá do Rio de Janeiro, essa coisa toda e tal, e retiraram ele e mudou o roteiro. O roteiro era uma afirmação da comunidade lá de Buraquinho, da tradição religiosa lá de Buraquinho, e afastaram aquilo para fazer com que um personagem, que é o Pitanga, que vem de fora, com sociologia, entendeu? Querendo mostrar que ali era uma alienação e que aqueles pescadores tinham que sair da religião para poder alcançar novos horizontes. Então, essa ideia da religião como alienação, essa coisa assim da esquerda, percebendo a tradição africana, percorre todo o cinema novo, entendeu? Percorre em várias maneiras e estereótipos. Combinando com um filme do Coni, que é Ladrões de Cinema, que ele tenta como que dizer que vai ser os ladrões, já começa por aí, são ladrões, roubam a câmera e vão fazer um filme, os negros do morro vão fazer um filme. E o que eles fazem? Tiradentes. Então é uma coisa assim, sumamente deplorável. E aí nós começamos a ver, entendeu? Tinha esse lado também do Grande Otelo, que é uma coisa assim que se chama de bambus LED, né? Uma coisa assim da caricatura, da coisa caricata e tudo mais. Eles, como ator, se sobressaem a tudo isso, mas os roteiros, infelizmente, eram desse fazer graça, né, para Branco Rio, uma coisa assim. Enfim, é um negócio que estava assim, e quando eu encontrei o Luiz Orlando, ele estava com essa dificuldade, porque ele queria fazer um cineclube, passar os filmes brasileiros, e não encontrava filmes que fizesse uma apreciação digna da presença do negro no Brasil, entendeu? Era sempre esse entulho ideológico. E aí nós começamos muito isso. E quando a Sequitembe começou, então, a fazer um documentário. Porque o documentário não é simplesmente a imagem do cinema, ela é construída. É uma imagem construída. Ela não é como que se a realidade fosse captada ou capturada pela câmera. Não, é toda uma construção. Toda uma construção teórica e ideológica. E no caso nosso aqui, nós vamos fazer uma construção para elevar, para legitimar e para mostrar a riqueza da nossa tradição, seus valores, sua linguagem e a sua sociabilidade, entendeu? Nesse sentido. E aí fizemos uma série sobre a arte sacra negra. Devo dizer que o Geraldo Sarno concorreu para que nós pudéssemos ter essa série patrocinada pela Embrafilme. Ele tinha feito dois filmes. O Espaço Sagrado, aqui em Cachoeira. Muito bonzinho, um documentário sobre a entrega dos presentes na água do Rio Paraguaçu, muito interessante. Mas fez um outro nessa coisa desse voyeurismo,
entendeu? Desse voyeurismo, querendo entrar na camarinha e filmar uma iniciação de AO e tudo mais e tal. Esse é deplorável. Mas o outro é aproveitável, sim, é muito bonzinho mesmo o espaço sagrado. E ele aí, com esse problema de nós termos criticado muito isso, ele falou, então vou abrir uma brecha para vocês fazerem cinema. A Joanita tinha essa vontade muito de fazer cinema, o mestre lhe dando todo o apoio, eu estava ali junto, e aí vamos fazer o Orixá Ninuilé, que foi o primeiro, sobre os orixás do interior da terra. Fizemos, depois fizemos o Yamegba, sobre as mães ancestrais, e depois fizemos o Egungun, que eu considero o Egungun um dos documentários mais importantes do cinema brasileiro, porque é uma coisa assim, muita participação da comunidade, é um filme feito com a participação integral da comunidade, entendeu? E com seus valores e também com as sua sociabilidade, as suas relações sociais muito dinâmicas, entendeu? Ocorridas lá em Itaparica, que foi um achado, nós temos conseguido essa dramaticidade num documentário. Foi muito interessante, muito importante. Eu considero um dos melhores filmes de documentário brasileiro, né? Independente, não é uma coisa do filme negro, é um programa que extrapola, ele transcende essa limitação. É um filme sobre uma comunidade tradicional, de culto à ancestralidade, de culto aos ancestrais, Egungun, que vem desde a África e se instala em Itaparica, e tem uma grandiosidade que ultrapassa a nosso próprio entendimento. Era mais ou menos isso. Com o Luiz Orlando, então, estávamos com meio a isso, estávamos também com um projeto de educação na mini comunidade Obabií. E esse projeto de educação tinha um grupo de jovens, e ele se aproximou para fazer um cineclube. E ele então começou a ensinar os rapazes e moças a manejarem o equipamento. Naquela época era aquele equipamento de 16 milímetros, exigia todo aquele filme plástico, aquele negócio todo e tal. E ele ensinava aquilo, entendeu? Tinha paciência. E ele tinha Luiz Orlando era uma pessoa muito doce, assim, muito calma, e ao mesmo tempo ele tinha esse lado assim de ir levando, conversando, e as pessoas gostavam muito dele, e ele era uma pessoa muito afetiva, assim, nesse sentido, de fazer as coisas com afeto, com vontade, com determinação. E ele estava envolvido nisso. Não era só a Mini Obabií. Em volta, no Cabula, tinham vários núcleos desses de cinema, de cineclube, que ele ia fazendo, entendeu? Um trabalho comunitário, porque era nas comunidades do Cabula que ele ia fazendo. E lá na Mini também, então, no Axel Porfonjar, ele então começou a fazer esses cineclubes. Passou vários filmes, a comunidade assistia, vinha as mães dos rapazes, das moças, tudo assistia. Foi uma coisa muito interessante esse trabalho. E nós também nos aventuramos por outras coisas. Passamos lá no Ilhéaí esse filme das mães ancestrais, numa ocasião, homenageado à Mãe Preta, a Mãe Hilda estava presente. Foi uma coisa assim também muito especial, que eu me lembro bem, de estarmos com essa cama, esse equipamento pesado, nos deslocando para cá, para lá e tal, com essas nuances todas do filme passar entre aquelas coisas todas, não quebrar e tal. Era um suspense, mas foi tudo bem. Nós tínhamos essa vontade de fazer e acontecer, né? E ele trabalhava lá na UFBA, né? Eu esqueci agora o nome daquela pessoa que era diretor desse departamento, que ele trabalhava. Guido Araújo, isso, Guido Araújo. E lá também fazer festivais, né? Festivais de curta-metragem. Foi uma época assim, uma ebulição nesse sentido, entendeu? Um primo dele também, Godi, conhece o Godi?
trabalhou com a gente, entendeu? Trabalhou numa peça que ele dirigiu, uma peça do Mestre Di, Joanita e Orlando Senna, A Jacá. Então tivemos esse contato também com o primo dele, com o Godi. Foi uma coisa assim, uma época muito pujante em termos de realizações, entendeu? E o Luiz Orlando estava ali com a gente. É isso. E eu participei da produção do Iamegba, entendeu? Assim, atendendo ao montador e o editor, que era o Carlos Blasblat. O Carlos Blasblat não é argentino, ele é um carioca, ele é um carioca judeu, entendeu? Mas ele é carioca. E ele é um montador de origem, ele fazia, naquele tempo, tinha moviola, né? Ele trabalhava na moviola e ele ia montando os filmes. Ele montou o Iamegba, mas ele me maltratava um pouco, sabe? Me pedia isso, me pedia aquilo, eu tinha que fazer tudo, entendeu? Eu também andei muito com o Mário Cravo Neto para fazer as tomadas, as filmagens e tal. Foi uma coisa assim muito exaustiva. Foi bonito, foi bom e tudo, mas eu queria entrar na cozinha do cinema. Eu tinha essa vontade de entrar na cozinha do cinema para saber como aquilo era produzido, para saber exatamente que a imagem não é uma coisa que captura documentário, captura o real, é construído. E essa construção vai até as fitas durex para emendar as fitas e tudo mais, tinha que estar com aquilo ali. E todas as filmagens dos bichos, das coisas, indo com o Mário Cravo ali, aqui, acolá, para fazer as tomadas, indo lá para o interior do Rio de Janeiro, nos terreiros de lá, para filmar com o Nilton Feitosa, o Mestre Di sempre com a gente. Então, quando acabou o filme, eu estava meio cansado, exaurido. E quando começou as filmagens do Egungu, eu falei, eu estou fora. Não vou participar dessa empreitada, não. Mas eu fui para lá. Eu fui para lá, aluguei uma casinha lá do senhor, entendeu? Que era comerciante de peixe e tudo mais, entendeu? Até ele organizava um baba, eu jogava esse baba lá direto e tudo mais, com a turma toda lá. Passei uns 3 meses maravilhosos lá. E acompanhei as filmagens. E entrei em certas discussões, em certos debates com a equipe, assim e tal, que pediu minha opinião nisso aqui, não dava, entendeu? Mas era Carlos Blasblat e Joanita e o Edson, que era o câmara na mão, entendeu? Ele era muito bom câmara na mão. Mas, é como você diz, tinham várias coisas que, primeiro, esse filme foi porque a TV Globo tinha feito uma proposta para o senhor Antônio, então o Alabá, de fazer uma filmagem lá e tudo mais. E viu-se que ele ia fazer uma filmagem na cabeça dele. E aí o Mestre Di resolveu antecipar-se a isso, dizer para o senhor Antônio que nós íamos fazer uma filmagem e tudo mais e tal. E com o Mestre Di coordenando isso. E o Mestre Di era Lapini, muito respeitado, tinha os principais eguns de lá. E era uma festa de Babau do Cotum, o Louri Egum, que é um Mestre Di Ató, que é a pessoa que cuida dele, que vem da herança de Marcos, o velho, é uma coisa muito antiga. Então, foi concedido, foram lá para o Lessan e se reuniram e resolveram aceitar a filmagem e tudo mais. A equipe ficou com uma base lá em Ponta de Areia e aqui em cima as filmagens. Eu vou te contar, o que você fala não teve nada que não fosse público, porque mesmo o axixê, essas cerimônias de axixê, são públicas. O povo está lá assistindo, entendeu? Todo mundo está assistindo e tudo mais. Em relação à situação de conflito que você fala, estava ocorrendo um processo sucessório, porque o senhor Antônio, ele já estava com idade e ele estava ocorrendo uma disputa pela sucessão entre 2 ramos da família, que é a família Daniel de Paula,
mas tinha dois ramos, uma comandada pelo senhor Domingos, e outra, Domingos dos Santos, e outra pelo Cosme, Daniel de Paula. Então eles estavam procurando a sucessão do Alabá, porque o Santo Antônio já estava com idade. Ele já estava com 90 e poucos anos, já estava com idade meio quebrada e tudo mais e tal. E faleceu um filho dele, o João, que cuidava dessa parte dos orixás, entendeu? Ele é quem cuidava dessa parte dos orixás de lá do terreiro de Babá, que tem uma parte que é das heranças dos orixás que são zelados lá. E acontece que tem sempre esse entrega do presente das águas, que ocorre lá em fevereiro. Então, eles descem com presente e entregam presente lá nas águas, no mar de Itaparica, lá no Corvo. E quando foi que o João faltou, o Cosme delegou a um babalorixá, primo dele, aqui de Salvador, que tem um terreiro aqui, para que ele dirigisse essa cerimônia de entrega do presente das águas. E já estava nessa disputa entre o Cosme e o Domingos, entendeu? Então ele veio e já ele, primo do Cosme, convidado pelo Cosme, ele veio nessa intenção de fazer de acordo com essa política que estava ali instalada. Ele aí pegou o presente, trouxe o presente e o normal, o que acontecia sempre, esse presente passeava, vamos dizer assim, em procissão, por Ponta de Areia. Ia até perto de onde morava Domingos, e o Domingos tinha um eleitorado lá de gente que apreciava ele, as coisas dele e tudo mais, fazia as consultas com ele e tudo mais. Davam os presentes, botavam os presentes no balaio que ia para as águas, entendeu? Antes de chegar nesse lugar, esse babalorixá deu ordem para darem meia volta, entendeu? E eles aí deram meia volta e deixaram o Domingos no ar, entendeu? O Domingos se exaltou, foi lá e já partiu para a ignorância, vamos dizer assim, entendeu? Porque ele não aceitou essa desfeita de alguém vir de fora, entendeu? Com o presente dos babás, sendo o Domingos uma pessoa tradicional e que ele dirigia um clã, vamos dizer assim, de gente que são os irmãos dele e tudo mais, e parentes, e fazer uma desfeita dessa. Ele achou uma desfeita por demais. E aí foi aquela coisa assim, bagunçada e tudo mais e tal, e depois arrefeceu o coisa e foi entregue o presente. O presente foi entregue, mas no dia seguinte se viu que o presente foi devolvido. Na margem do mar, estava todas as coisas que foram nas embalagens devolvidas. Então não foi uma coisa boa feita pela comunidade e tal. E nisso, nessa situação de tensão e disputa, do falecimento do filho, talvez tenha concorrido para que o senhor Antônio ficasse mais abalado e viesse a falecer naquele conjunto de coisas, entendeu? Quando ele faleceu, aí nós já estávamos indo embora. O filme já tinha praticamente terminado. Então, quando ele faleceu, eu falei, não, vamos filmar aí o senhor Antônio. Até acertamos com a TV Aratu, que filmou o enterro do senhor Antônio lá dos Leões ali, né? Aquele cemitério, nas Quintas, e filmou lá e tudo mais, e nos cedeu a filmagem do enterro de São Antônio. E nós acrescentamos isso no filme e depois foi o Axexê. E aí filmaram o Axexê também, e o Axexê com aquela coisa dramática, assim, da partida de São Antônio, ao mesmo tempo aquela euforia, porque é um ancestral, né, que vai vir depois, entendeu? E a comunidade elabora isso assim, ele viveu bastante tempo, teve várias famílias, muitos filhos de descendentes e tudo mais, e era sempre muito respeitado, homenageado. Então foi uma pessoa que viveu plenamente, com 90 e tantos anos, chegou a hora dele, entendeu?
Então se faz o axixé e tudo, aquela coisa toda, o axixé, que se chama acu. Então se fez o acu e ele então foi o filme terminando aí. Ali naquela situação do coisa tem uma coisa interessante, que a pessoa pegou o presente e que sempre entregue o presente, é feito pelos ogés no Lessan, vem o Egum e entrega o presente para a pessoa que vai levar para as águas, entendeu? Mas no caso aí, essa pessoa fez o presente. Aí ficou aquela coisa assim, de debater como é que pode a pessoa de fora fazer um presente sem a participação dos babás e tudo mais. Então, é aquela discussão do que é de Egum, que é de Orixá, que é de Oto Egum, Oto Orixá. Então, tem depoimento do Meridi, seu Sanchinho e outros, delimitando isso, as funções e os limites dessa situação. Que, nesse caso, é uma situação contígua, porque, ao mesmo tempo, o terreiro de Egum é uma coisa, Egum é uma coisa, e o Orixá é outra. Mas se aproxima nesse momento de troca, intercâmbio, vamos dizer assim, entre os ancestrais e as águas, que são forças da natureza e aqui são forças dos ancestrais. São duas coisas diferentes. A ancestralidade é uma coisa e a natureza, o culto da natureza. O culto de Orixá é uma coisa, o culto dos ancestrais, dos Egungun, é outra. Então foi isso, entendeu? Acho que era Edson o nome dele, que fazia a filmagem, ele no início estava muito metido e tudo mais, mas aí foi se dizendo, não, você não entra aqui, não pode botar luz, não pode iluminar e tal, parará, ele tinha que ter recursos, formas de como ele ia filmar na penumbra, os babás e tal, as festas e tudo isso. E ele muito assim, se achando, querendo isso, querendo aquilo, e nessas delimitações ele queria se impor pelo lado de uma ideologia do cineasta, do filmador, que acha que tem direito de filmar, ele contou histórias, que ele foi aqui no interior, tinha um problema de seca, e os caras lá com falta d'água, sedentos e tudo mais, e ele foi no carro da produção, pegou umas águas minerais que estavam lá geladas e bebeu na frente dos caras, assim, os caras ficaram olhando, ele aí se deu conta, mas ele falou, mas eu sou um profissional, então eu tenho que primeiro fazer o meu trabalho. Ele tinha essa ideologia, entendeu? Esse pensamento. Só que ele foi fazer isso lá, querer impor, vamos dizer, essa lógica em relação àquilo. Aí, de repente, rapaz, ele perdeu a lente de contato dele. Perdeu a lente de contato dele. Aí ele ficou sem poder agir, entendeu? Sem poder agir, ficou sem graça, assim. Que Dinho, que está vendo tudo mais. Minha lente de contato, não sei o quê. Perdi a lente de contato. Então... Aí, um rapaz desse estava lá, ele faz parte da comunidade, veio e falou assim, olha, essa aqui é a sua lente de contato. Aí falou, meu amigo e tal, não sei o que, não sei o que. Então você viu o que são as coisas, né? O que são as coisas, como é que são as coisas. E aí ele se acalmou e tudo, e a comunidade, o Meridi, tinha sempre a última palavra, Deus babás e tudo. Ali você não faz nada errado, assim, porque você está sob a égide, vamos dizer assim, dos ancestrais. Nada ali se faz sem consultar o ancestral, entendeu? Nada se faz ali sem consultar o Egungun. Ainda mais tendo ali pessoas como o Meridi, que é a Lapini, é o sacerdote supremo do culto, dos cultos em geral, que é Alapini Pekun Oye, o supremo sacerdote dos títulos, de todos os títulos. Então, e ele é também Ipekun Ogé. O Ogé é o sacerdote dos cultos ancestrais mais alto. Esse título de Alapini vem lá de Oió,
que é o sacerdote que faz parte do palácio do Alafin. É ele quem dá anuência para o Alafin ser coroado. O Alafin faz obrigações com o Alapini. Então o Alapini ele tem essa projeção muito alta, entendeu? E aí ele é ali que estava regendo isso tudo. E fez esse filme, teve essas dinâmicas e que nós não estávamos esperando que isso acontecesse dessa forma, mas foi assim que aconteceu. Alguns quiseram que fosse assim. Não, não estava não, mas eu soube. Eu soube, inclusive, gente que é de Yansan se manifestou, foi uma coisa assim muito diferente. Vamos dizer assim, de um público que vai assistir um filme, né? As pessoas ali... tem um filme sobre um negócio na África, não feito por uns caras lá dessas ONGs, mas filmando lá pelos africanos e tudo mais. E eles estão fazendo um negócio para documentar um serviço de encanamento que estavam fazendo numa comunidade e tal. E eles filmaram, e depois chegaram pro camarada assim, e falaram assim, e aí, o que você achou do filme aí, que nós fizemos e tudo mais? É o seguinte, para onde foi uma galinha que apareceu ali e saiu para cá? Entendeu? Então, o olhar é completamente diferente. Então ali eles estão vivendo aquela situação, entendeu? De uma forma intensa que você não tem nem ideia do que está se passando na visão das pessoas. E elas se emocionaram muito, entendeu? E o Luiz Orlando tinha esse pioneirismo de ir com as câmeras, com o equipamento, fazer e tudo mais e tal. E ele sabia do valor desse trabalho da Sequineb, entendeu? Principalmente esse filme é excepcional. Agora, o Yami Aguibar é muito interessante também, é um pouco mais didático e tal, muito interessante. E o Orixá Nunidé também, que é o primeiro e tudo mais, com o caso Alberto Galdense e tudo mais, participar das filhas do Nagidi. Foi uma coisa muito interessante. Muniz Sodré também participou desse filme do Yami Aguibar, tudo mais, foi muito interessante. Não, nós fizemos uma série para a TV Educativa do Rio de Janeiro, chamada Negro Hoje. São 5 programas, 5 programas, que ele foi feito com a participação da Joanita. Eu acho que a direção é do Oswaldo Caldeira, se não me lembro, se não me engano, entendeu? E com a participação do Milton Gonçalves na apresentação, Ney Lopes também na apresentação. E aí, tinham várias pessoas sendo entrevistadas, assim, uma coisa assim, tem entrevistas com o Grande Otelo, Ruth de Souza, Zosmo Bubu, entendeu? É sobre esse estereótipo do negro no cinema e no teatro, essa coisa toda, na televisão. Esses depoimentos com essas pessoas. Tem um dos filmes é sobre isso. Outro é sobre uma situação de racismo ocorrida lá no Espírito Santo com uma professora, mas é muito interessante. Tem filmes sobre as coisas assim da educação. Da educação tem um filme da Cecília Conde que fala sobre a educação na Mangueira, e mostra a diferença da educação da escolinha lá colocada, da prefeitura, uma coisa assim, bem devagar e sempre, com os meninos fora da escola, que tem uma dinâmica, um dinamismo, umas brincadeiras, e a música que eles tocam lá, que é associada mais à parte percussiva, e lá na coisa, aquela coisa parada, ela mostra essa diferença, e depois mostra também uma coisa da Minha, o Babi,
tem também uns educadores debatendo. Muito interessante, tem a apresentação do grupo Vissung, era um grupo que fazia cantos de trabalho e tudo mais. Foi uma série de 5 programas. Aí esses 5 programas passaram lá, depois eu vim aí, trouxe para cá e consegui que passasse na TV Bandeirante, aqui. Mas começou a passar lá no Rio de Janeiro já sofreu críticas, entendeu? De gente, que é isso, tá, no Brasil não tem negro, fazendo programa sobre negro, não sei o quê, aquele José, como é, né? Tem um escritor famoso aí, que escreveu sobre o nome dele, e criticando, mandando cartas para a emissora, mas naquela época tinha gente nossa lá na TV educativa e eles seguraram a onda. Mas aqui a TV Bandeirante começou a passar às 10 horas, depois passou para 11 horas. Nossa gente dormia, botava o despertador para poder ver, entendeu? Mas é muito interessante esses 5 programas. 5 programas. E foi mais ou menos, acho que foi o trabalho da FICNEG em termos dessa parte de cinema, foi isso. Entendeu? A coisa foi assim, a Albabi, depois que os meninos frequentaram lá e atingiram a idade de 14 anos, eles não podiam mais continuar na mini Albabi. Tinha um teto, que era até 14 anos. E aí eles ficaram assim, sem graça, fora e tudo mais, e aí resolveram fundar um grupo de jovens. E fundaram um grupo de jovens da Albabi. E nesse grupo de jovens eles tinham várias atividades, tinha inclusive teatro, fizeram uma dramatização de um alto coreógrafo Medidi, a vendedora de Acaçá, apresentaram-se até lá no Ilhaê, esse grupo, e deu uma dinâmica lá, sacudiu a forma de dramatização, que eram ligadas à linguagem da comunidade. E faziam atividades de capoeira, entendeu? Teve lá aulas de capoeira, aulas de teatro com o Chicão, que dava aula junto com o Conga, o Reginaldo Flores. Deram aula de teatro e dança para eles. E aí veio Luiz Orlando. Também Rino Marconi também deu uma série sobre fotografia, ensinando fotografia, revelar fotos e fazer fotografias e revelar fotos. Montaram um laboratório, fizeram e tudo mais. E aí nessas atividades todas ocorreu o Cineclube. Era gente da comunidade lá do Porfonjá, rapazes e moças, com idade de 14 anos em diante, até 20 e poucos anos, 20 anos. E eles participavam disso. Quem esteve mais à frente nesse percurso foi o José Félix. José Félix é neto do Medidi. Ele foi o Otum Alabá do Ilhachipá recentemente. E o José Félix, ele programava as sessões de cinema. Ele que fazia essa logística de montar uma sala de cinema, botar uma coisa e tal, eles Orlando via, e os filmes e tudo mais. E eram filmes brasileiros, filmes mais de comédia, coisa assim e tal, que era assistida pelas pessoas. Ele não tinha um repertório que fosse favorável à imagem do negro no cinema brasileiro naquela época, entendeu? Porque tinha alguns mais joias, assim, o Diana Rampa,
em alguns filmes do Luiz Paulino que eu não vi e tal, mas em termos do cinema novo, não havia assim. Por exemplo, esse filme, Deus e o Diabo na Terra do Sol, que todo mundo acha o máximo e tal, eu acho o fim, entendeu? Porque pega a figura do negro, bota como um cara que vai sacrificar crianças, fazendo uma alusão ao o líder lá do Canudo, isso é uma excrescência, entendeu? E depois que é um negro, na figura de um negro que sacrifica crianças e tal, deletério, uma coisa terrível. Depois do camarada passar por vários percursos, vaqueiro, cangaceiro, gente de fanático de religião e tal, ele sai correndo atrás da cama e vê o real vai, o sertão vai virar mal, mas vai sertão. Para onde? Para onde vai essa Câmara? Entendeu? Aí vai direto para o Partido Comunista, sei lá, para o PT, para onde for, não sei. A direção é essa, entendeu? Ele sair daquelas situações e ir nessa direção. E o negro, nesse filme, é essa figura do Antônio Conselheiro sublimada, que fica no alto do morro, acho que lá de Canudos mesmo, e o cara vai fazendo um sacrifício, carregando pedra, e lá fazendo sacrifício até de criança e tal. E é o mesmo ator que trabalha também no Barravento. Só que no Barravento ele faz o Babalorixá lá e tudo mais. Lídio. Entendeu? Então, daí, para você ver, um dos filmes mais endeusados do cinema novo era esse. Os outros, então, que são menos, mas é a mesma coisa. Então, ele não tinha opção. Os filmes que tinham para ele passar, que era da Embrafilme, cedia e tudo mais e tal, entendeu? Então, ele não tinha opção. Mas, então, ele procurava passar filmes que não tinha tanto preconceito e que fosse mais divertido, entendeu? Divertido para as pessoas que estavam ali e tal. A Sequineb teve esse impulso porque viu a necessidade de fazer alguma coisa nesse sentido para botar uma cunha, abrir uma brecha. E tanto foi em fazendo cinema, como debatendo cinema, como você viu naquele seminário que depois a Embrafilme publicou, que trouxemos muita gente de cinema para debater isso tudo, entendeu? E gente que tinha uma voz calada para se manifestar, falar e dizer, entendeu? Foi muito... Ela tomou essa posição. O Luiz Orlando, ele acompanhava, vamos dizer assim, os seminários, eventos da Sequineb. Nós estamos sempre nos encontrando nessas ocasiões. Ele era muito atento a isso tudo e uma pessoa, como você disse, era um intelectual no sentido de estar sempre antenado, ligado, muito perspicaz, assim, saber disso tudo que estava se passando. Ele ia também a essa parte de cinema, cineclubes, ele ia para o Rio de Janeiro, no Quitandinha, me lembro que teve um que ele foi. Então ele andava também muito e tinha essa verve de fazer uma divulgação do cinema nas periferias. Dá essa possibilidade de instrumentalizar as pessoas jovens para alguma coisa que eles não pensavam, que era como cinema, né? Como fazer cinema, assim, em termos de exibir o filme, ter uma ideia de como as coisas se processam, botar a tela, isso, aquilo, debater o filme. Tudo isso era um trabalho dele. Era um trabalho dele, assim, um trabalho que ele se dedicava, como se fosse uma coisa da UFMA, mas não era, era ele. Entendeu? Era ele, não era como é que você falou, o diretor lá do Guido. Guido fazia aquele seminário nacional dos curtas-metragens, né? Que tinha aquele tatuzinho, aquele negócio, né?
jornada, é, mas esse trabalho de ir de encontro à nossa gente para tentar estimular as pessoas a outras direções e até ele esperava dar uma continuidade nisso, né? Estou vendo que está tendo uma continuidade que você está aí, né?